Shalom! Deus abençoe a todos os meus irmãozinhos, todos os meus amiguinhos, aqueles que estão comigo já há um bom tempo aqui, apreciando as histórias bíblicas que a irmã Janete traz para vocês aqui. Eu queria agradecer em especial o Vitor e o Anthony. Daqueles que me seguem aqui no canal, que gostam das histórias bíblicas, eles são os meus mais fiéis seguidores. E o Vitor, ele não é só um seguidor das histórias bíblicas aqui do canal, mas ele também participa. Sansão, que eu trouxe há pouco, no outro vídeo que está aqui no canal, que você pode pedir para a mamãe buscar para vocês verem a história de Sansão. Ele também participou. Ele fez uma lista do que ele queria que fosse mostrado aqui no canal, as histórias bíblicas. E hoje tem mais um pouquinho dessa lista em que ele pediu para trazer um personagem muito importante para nós, não só no passado, mas nos dias atuais e futuramente também. Porque na nossa era nós temos um profeta, não temos? E o nosso profeta, o profeta desta era de Laodiceia, é William Marion Branham. E daquela era Elias. E Elias teve um ministério muito tremendo, muito importante. Deus falou muito com ele. E Deus se agradou tanto no ministério de Elias que Deus o tomou para si numa carruagem de fogo. Isso mesmo, numa carruagem de fogo. E vocês estão prontos para conhecer mais um pouco da história de Elias? Então vem comigo. Bom, Elias, como eu já disse para vocês, ele era um profeta. Ele era um tesbita, morador de Gileade. Esse profeta Elias, ele também pregava sobre o pecado, pregava para as pessoas, para elas se arrependerem de suas práticas erradas, das suas iniquidades, que quer dizer, do saber fazer o certo e fazer o errado, do pecado. Ele pregava muito sobre isso. E por isso ele tinha muitos inimigos. Naquela época, a perseguidora de profetas, inclusive do Elias, era uma má mulher, uma idólatra chamada Jezabel. Ela que introduziu para o povo todas as crenças em outros deuses, deixando o nosso Deus, o Deus de Israel, de lado para adorar outros deuses. Ela também introduziu no mundo as maquiagens, os brincos, as coisas que hoje em dia a gente vê, piercing, muitas coisas dessas que desagradam a Deus. E ela era esposa do 7º rei de Israel, que era Acabe. E o rei Acabe, ele concordava com tudo que Jezabel falava. Ele não se opunha a ela e fazia todas as vontades dela. Foi aí então que o nosso Senhor Jesus, o Deus de Israel, falou ao profeta Elias e disse para ele ter com Acabe. E falar essas palavras que nós vamos ler aqui, em 1 Reis 17. Olha só o que Elias falou para Acabe. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Vejam, olha só o poder da palavra de Elias. Ele não disse segundo a palavra de Deus, mas ele disse segundo a minha palavra. Olha o poder profético dele. E assim foi. Depois disso, veio a palavra de Deus ao profeta Elias. O assim diz o Senhor, que era para ele ir lá para o Oriente. Como não ia chover, as plantas morreriam, não haveria água, tudo ficaria escasso por causa da desobediência do povo, que ele fosse até o ribeiro Querite. É um ribeiro pequeno em frente ao Rio Jordão. E assim ele fez.
E Deus também disse que ele seria alimentado por corvos. E esses corvos, olha só que tremendo, que coisa maravilhosa, eles traziam pão fresquinho todo dia, e não era cru, era assado, e ele trazia carne. E Elias tinha um pequeno ribeiro ali, onde ele tomava água. Passados os dias, o rio foi secando, aí Deus veio falar com Elias de novo. Ele disse que uma viúva o alimentaria. Então Elias foi lá para Sidom, lá em Serepta, é um lugar do Líbano. E chegando, passando pela aquele portão da cidade, ele encontrou uma mulher catando uns cavaquinhos. E ele parou e falou com esta mulher e pediu a ela que trouxesse uma água numa vasilha. Ela foi e trouxe a água numa vasilha. Depois Elias pediu que ela trouxesse um pão. Então essa mulher disse ao profeta Elias que ela não podia trazer pão porque ela só tinha um pouco de farinha e um pouco de azeite na botija. Então o profeta Elias, para provar a fé dela e sabendo que Deus o tinha levado lá e que Deus proveria todas as coisas, ele fez um teste para ela. Ele pediu que ela fosse lá, pegasse esse pouquinho de farinha, esse pouquinho de azeite e fizesse um pequeno pão para ele. E o profeta disse assim: assim diz o Senhor, a farinha da panela não se acabará, o azeite da botija não faltará. E por muitos dias, ela e a sua família se alimentaram, o azeite não faltou, a farinha não faltou. Mas passado alguns dias, o filho dessa viúva adoeceu. Ele ficou muito mal e a doença se agravou, fazendo com que ele ficasse sem fôlego. Em outras palavras, ele veio a falecer. E aí ela pediu ajuda do profeta para que intervisse e a ajudasse. Como Elias morava na mesma casa, no andar de cima, ele pegou seu filho e levou-o lá para cima. E estando lá em cima, ele começou a orar a Deus. Ele estendeu o seu corpo sobre o menino e ele começou a orar a Deus, invocar a Deus e pedir a Deus que devolvesse a alma para aquele corpo, a vida para aquele corpo. E clamou a Deus muitas vezes. E Deus respondeu. E fez um milagre aqui naquela casa. Mais um dos milagres. E devolveu o filho respirando com vida. E Elias desceu aquela escada e devolveu para a mãe o filho com vida, saudavelmente, sem nenhuma doença. Que maravilha, não é mesmo? Depois de 3 anos, o Senhor Deus falou a Elias novamente. Ele disse que ele deveria ir até Acabe e falar com ele. Como Acabe estava passando pelaquela dificuldade que não tinha água, as plantas estavam morrendo, os animais estavam morrendo, ele tinha um mordomo chamado Abadias. O mordomo é como se fosse um servo que fazia as coisas para ele. E esse servo, o Abadias, ele era um homem muito temente a Deus. Quando a Jezabel estava perseguindo os profetas de Deus, ele escondeu mais de 100 profetas numa cova, levava comida, levava pão, para que Jezabel, a esposa de Acabe, não os matasse. Então, o rei Acabe pediu a esse Abadias, esse servo, que ele fosse às regiões e visse onde tinha água, para que ele pudesse dar água às mulas, os cavalos, e trazer até mesmo para as pessoas na agricultura, essas coisas todas, para que não morressem de fome nem de sede. Então Acabe foi para uma banda, foi para um lado, e Abadias foi para o outro. E nesse local,
onde Abadias foi, encontrou Elias. Elias o encontrou e falou com ele para que ele fosse até o Acabe, que outra hora estava perseguindo Elias, e marcasse um encontro com Elias, porque ele tinha o assim diz o Senhor para Acabe. Mas Abadias, apesar de ele ser um homem temente a Deus, ele ficou com medo de Elias ser tomado pelo Espírito Santo e sumir. E quando Acabe voltasse para encontrá-lo, ele o mataria, pois Elias teria sumido. Mas Elias garantiu que ali ele ficaria. Acabe veio a encontrar com Elias e disse: És tu o perturbador de Israel? Aí Elias falou: Eu não sou perturbador de Israel, mas tu e tua casa, que deixaram os mandamentos do Senhor. Como naquele tempo, amiguinhos, e no tempo atual também tem as pessoas adorando outros deuses, eles adoravam naquele tempo Baal e também tinha outros deuses. E alguma parte dos cristãos adorava o Deus de Israel, que era Jesus Cristo. Então, Elias propôs uma coisa a Acabe: a fazer um teste para ver qual desses deuses era o Deus verdadeiro. Então Elias pediu a Acabe que juntasse 400 homens que adoravam esses deuses estranhos, como Baal e Assera, e que eles fossem até o Monte Carmelo. E lá, cada um, os 400 profetas que serviam, que acreditavam em Baal, e Elias, que acreditava no Deus vivo, Deus de Israel, ambos fariam um altar, uma oferenda, conforme a sua crença. E o Deus que respondesse com fogo seria o Deus a se servir. E assim eles fizeram. Os 400 profetas que acreditavam em Baal fizeram lá o seu holocausto. Começaram na parte da manhã e foram até o meio-dia, e nada de responder, nem um sinal. Aí Elias começou a zombar deles. Vocês devem falar mais alto, talvez ele esteja dormindo, talvez ele esteja fazendo outra coisa. E nada de responder. Então Elias disse: Vinde a mim, que agora eu farei a oferta do holocausto. Elias foi lá e arrumou todo aquele lugar onde era feito o holocausto, e teve que arrumar porque estava tudo quebrado. Aqueles profetas, 400 profetas, foram lá e pisoteavam e destruíram tudo, o altar ali, e ele teve que refazer tudo. Então ele pegou 12 pedras e fez o altar, 12 pedras representando a tribo de Jacó. E ele também colocou os pauzinhos, a madeira toda lá, e também matou um bezerro, que cada um tinha que matar um bezerro e cortar em pedaços e colocar nesse altar. Elias também jogou água, e ali tinha um tipo de um corredor onde correria a água, né? E a água ficava empoçadinha ali naquele altar. Ele colocou a água, ele fez tudo, o holocausto, e ele começou a invocar a Deus. E quando ele começou a invocar a Deus e pedir: Deus, que o Senhor venha e confirme que eu sou teu servo, que eu sou teu profeta, e que este povo aqui saiba que só existe um Deus, o Deus de Israel. E ele começou a invocar. E Deus respondeu com fogo, o único que respondeu com fogo. E aquele povo que estava lá todo olhando e observando, eles se prostraram e aceitaram o Deus de Israel. E aqueles 400 homens, profetas, adoradores de Baal e de outros deuses estranhos, foi levado a um determinado lugar onde eles foram mortos.
E ali, o Deus de Israel respondeu com fogo. E aquele fogo, ele consumiu o bezerro que estava ali, consumiu a madeira que estava ali e sugou toda a água que estava ali naquele altar, mostrando que só Jesus Cristo, só Ele é Deus. Mas Jezabel, ao saber que os 400 profetas que serviam a Baal, os idólatras, haviam sido mortos, aumentou ainda mais o ódio dela por o profeta Elias e começou a persegui-lo. Então Elias foi por um lugar chamado Beceba, e lá ele se deitou junto a uma árvore de símbolo. E ali ele conversava com Deus, que ele já estava cansado de ser perseguido, de ver os profetas mortos, e que ele queria que o Senhor o levasse, que o matasse, que ele já estava cansado de tudo isso. E nisso o profeta adormeceu debaixo dessa árvore. E quando ele adormeceu debaixo dessa árvore, um anjo veio e o tocou. E ali tinha um pão cozido do lado, tinha água, tinha tudo o que Elias precisava. E o anjo tocou ele pela segunda vez e disse para ele comer, que ele viajaria e a viagem seria muito longa, uma viagem de 40 dias. Então Eliseu foi e viajou 40 dias, 40 noites e pousou numa caverna. Aí o Senhor Jesus o chamou para fora e disse a ele as seguintes palavras. Vamos ler comigo? Vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco e chegando lá, unge a Israel, rei sobre Síria. Também Zéu, filho de Ninze, ungirá rei de Israel. E também a Eliseu, filho de Zabate, de Abel, Meolá, ungirás profeta em seu lugar. Olha só, eu não falei no começo que Deus se agradou tanto em Elias, no espírito profético que estava nele, que Deus disse que esse espírito viria sobre Eliseu. Que maravilha, não é mesmo? E agora eu vou ler para vocês a passagem onde Elias é levado num carro de fogo. Sucedeu que quando o Senhor estava para elevar Elias no redemoinho ao céu, Elias partiu de Gileal com Eliseu. E disse Elias a Eliseu: fica aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram para Betel. Elias, ele testou Eliseu mais 3 vezes, dizendo a ele que ficasse. E Elias disse as mesmas palavras, que ele não deixaria Elias. E olha aqui. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou e feriu as águas. As águas se dividiram para os 2 lados e passaram ambos em seco. Sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse: coisa difícil pedisses. Se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não, não fará. E então sucedeu que, indo ele andando e fadando, eis que o carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu chamou: meu pai, cavalos de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais ouviu. E então, pegando as suas vestes, rasgou-as em 2 partes. Também tomou a capa de Elias, que dele caíra, retornou e parou à margem do rio Jordão. E chegando ali na margem do rio Jordão, você sabe o que aconteceu?
Aquele poder profético de Elias, o espírito Elias, veio para Eliseu. E tudo que Elias fazia de abrir o mar, ele também fez. Ele pegou aquela capa que ele pegou de Elias quando Elias subiu num carro de fogo e jogou nas águas do Rio Jordão. E o Rio Jordão se abriu para Eliseu passar. Que Deus tremendo, né, irmãozinhos? Espero que vocês tenham gostado dessa história. E vão ter mais outras histórias maravilhosas sobre Jesus, o nosso Deus, o Deus de Israel, o verdadeiro Deus. Então fique com Deus, Deus abençoe vocês e até a próxima, se Deus quiser.